Olá pessoal, meu nome é Aline de Paula, eu sou uma das sócias fundadoras do Grupo Sorali e eu estou aqui hoje para apresentar para vocês uma das nossas progressivas Silver Therapy. No decorrer do vídeo nós vamos apresentar aqui para vocês algumas técnicas essenciais para vocês terem um resultado de 100% liso, sem danificar o cabelo e sem chumbar o cabelo com o pigmento da composição da Silver. Bora lá comigo? Então vamos lá pessoal, eu escolhi aqui para vocês um cabelo desafiador. Aquele cabelo que chega no salão e a gente não sabe muito bem se dá para aplicar a Silver Therapy sozinha ou se precisa fazer a mistura com a Therapy Liss. Aqui eu quero mostrar para vocês que é possível sim a gente fazer uma preparação única com a Silver Therapy, aplicando ela individualmente, direto num cabelo praticamente branco, 100% branco. Na condição da nossa modelo, nós temos um cabelo bem frisado, da raiz até o meio, mais ou menos, e aqui do meio para baixo a gente percebe que já é um cabelo processado. Aqui nós vemos também uma diferença de coloração do cabelo dela. Na parte de cima a gente vê um cabelo mais acinzentado, na parte de baixo, do meio para baixo, onde já tinha um processo químico, nós notamos essa presença dos tons amarelados que a gente também consegue corrigir usando a Silver Therapy. Nós vamos começar a separação e a divisão do cabelo. Eu costumo trabalhar com o cabelo em 3 partes, tá bom, pessoal? Então eu divido a parte da frente, as laterais e toda a parte de trás, tá bom? Essa técnica que eu utilizo é justamente para nós não termos aquela marcação que fica aqui no meio do cabelo quando a gente divide em 4 partes. Nesse caso, quando o profissional opta por trabalhar em 4 partes, a dica que eu dou é, quando vocês separarem aqui, que na finalização do processo, peguem a junção das 2 partes e fazem a prancha para tirar aquela marcação que fica aqui nessa região, tá bom? Vamos começar. Finalizamos aqui a divisão, então só para vocês entenderem, a gente faz a primeira divisão de orelha a orelha aqui, tá bom? Então as 2 laterais e toda a parte de trás. Para começar, a gente vai começar sempre da nuca para cima e o tempo de pausa vai depender de acordo com a tonalização que o cliente vai querer aqui, então nesse caso. Varia mais ou menos de meia hora até 40 minutos em média, tá bom? Então o profissional vai acompanhando aqui o tempo de ação do produto até o nível de matização que ele quer dessa coloração aqui. Então eu vou mostrando isso para vocês também no passo a passo do vídeo. No caso da aplicação da Silver Therapy, nós recomendamos que vocês sempre utilizem a luva, tá bom? Por quê? Eu coloquei aqui na minha mão para vocês entenderem como é que funciona o pigmento e se ele é capaz ou não de ser absorvido pela camada cuticular e ter essa matização intensiva do fio, é justamente se o produto ele é absorvido na pele. Se vocês notarem que na pele ele também fica mais azulado, quer dizer que a absorção do cabelo ele vai ser um pouco mais intensa. Isso não funciona somente para a Silver Therapy, funciona em todas as máscaras de matização em geral. Então se vocês quiserem saber se vocês têm um produto que tenha realmente um pigmento absorvível e que vai conseguir fazer a neutralização desses tons, façam esse teste aqui na mão de vocês. Aguardem mais ou menos 5 minutinhos antes de retirar e depois, com um papel, vocês tirem o excesso para ver se realmente vocês têm essa tonalização mais azulada, tá bom? Então aqui vocês podem perceber se o produto realmente é absorvido de pigmentos ou não. Vamos começar a aplicação sempre da parte de baixo para cima, conforme nós já falamos lá atrás para vocês, tá? Porém, aqui, uma dica, tá? Às vezes a gente tem esses cabelinhos que ficam um pouco mais curtos aqui nessa região. Para pegar esses cabelos com um pouquinho mais de intensidade, digamos assim, a gente consegue aplicar como uma coloração, tá bom? Então a gente começa o processo, olha, levando esses cabelos mais curtos para cima, como se fosse um processo de coloração iniciando. Lembrando que toda progressiva à base de ácidos ela tem o pH mais baixo do que o pH da pele e se encostar diretamente no couro cabeludo isso pode causar uma vermelhidão, alguma coceira, uma irritação na pele, tá? Então a gente sempre mantém essa distância de meio centímetro a 1 centímetro para a proteção do couro cabeludo, tá bom? Então olha, mantendo aqui conforme uma aplicação de coloração, eleva todos eles para cima, dessa forma evita o contato com a pele
Como vocês podem ver nessa região, o couro cabeludo e a pele aqui do pescoço tá prevenida, tá bem? Feito isso, separa aqui a primeira mecha, quantidade correta da mecha na hora da gente fazer a aplicação, tá? Desde que a gente veja as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Essa mecha precisa ser transparente, tá bom? Coloca sua mão aqui, você consegue ver as duas partes do cabelo, tá? Essa é a quantidade ideal para vocês aplicarem e também para vocês prancharem o cabelo, tá? Então essa é a mesma quantidade de mecha que você vai precisar na hora da prancha para ter um efeito eficaz, tá? Lembrando que se a gente tiver quantidade de cabelo aqui embaixo, entre os fios, tanto o produto quanto a prancha vão ser incapazes de chegar nessa parte de dentro e a temperatura não vai conseguir chegar ao alcance da gente conseguir um alisamento de 100%. Então, olha, aplica, espalha o produto, não precisa de uma quantidade tão grande de produto, o que nós precisamos aqui é somente umedecer os fios e não encharcar, tá? Isso vai dificultar na hora da secagem para vocês, tá? Então, olha, meio centímetro de distância, aplica na raiz e puxa com o pente para as pontas, tá bom? Dessa forma, a gente vai proceder com a mecha seguinte. Antes de reaplicar o produto, nós vamos misturar essa mecha seguinte na mecha de baixo para que a gente aproveite a umidade do cabelo e que não tenha esse encharque do produto, tá? Então, sempre assim, olha. Passando, percebeu que o cabelo está umedecido, não precisa reaplicar. Vai para a mecha de cima, reaplica o produto e aí distribui novamente. Como vocês podem notar, nós temos um pigmento um pouco mais intenso aqui. A Silver Therapy nós temos o pigmento azul e o violeta na composição, tá? Esses dois pigmentos juntos, eles vão ajudar a matizar tanto os tons acobreados quanto os tons alaranjados. Nesse caso, o amarelo e os cobres. A gente consegue matizar os dois usando o mesmo produto sem nenhuma mistura. Pronto, pessoal, olha aqui, a Lu já ficou com o produto agindo por meia hora. Aí vocês podem notar que ela já ficou aqui com essa tonalidade azul rocheada que vocês estão vendo aqui. Porém, se vocês notarem um pouco mais perto aqui do nosso fio, olha, a gente vê que é um pigmento superficial, tanto que a gente passa aqui, ó, a mão e a gente já consegue ver a partezinha branca embaixo, tá? O pigmento que fica na parte superior do cabelo, entre as cutículas, elas são extremamente importantes para que na hora que a gente faça o processo com a prancha, a alta temperatura vai fazer a degradação da cor artificial. Então, essa tonalidade violeta e azul, na hora da alta temperatura, ela vai degradar e ela vai voltar para o tomzinho natural. Agora a gente vai enxaguar o cabelo da nossa modelo minimamente, tá? De orelha a orelha, tirando o excesso do produto aqui, porque lembrando que a Lu tem a raiz cacheada, ela tem uma raiz ondulada, então a gente quer tirar esse efeito da ondulação aqui da raiz e preciso que esse produto fique um pouquinho no cabelo para me dar esse efeito de 100%, tá bom? Então aqui a gente vai tirar um pouquinho, vou mostrar para vocês como é que faz o enxágue nesse caso. E aqui, pessoal, nós já lavamos o cabelo da nossa modelo e já secamos também. E aí, bora falar de cor? Olha lá, lembra que no começo eu falei para vocês que a gente tinha duas tonalidades diferentes no cabelo da Luciana? A parte de cima, que era aquele cabelo mais acinzentado, e a parte de baixo, que tinha aqueles tons amarelados. Aqui,
nós já temos o cabelo todo pigmentado e aqui é o momento que os profissionais normalmente eles tendem a ficar mais preocupados com esse tom da coloração que aparece aqui, tá? Porém, o que eu quero falar para vocês é que isso aqui precisa acontecer, a gente precisa ter esse excesso de pigmento antes da prancha, para que depois da prancha, com a alta temperatura, a gente faça a degradação desse pigmento artificial e aí a gente vai ter uma tonalidade mais bonita do loiro, tá bom? Então, praticamente o que a gente faz, a gente degrada a cor do violeta e do acinzentado e aparece a cor do fundo, que é o cinza do cabelo dela, tá? Até mesmo quando a gente faz esse movimento com o cabelo, vocês já percebem que no fundo a gente já tem aquele cabelo acinzentado. Então, o violeta e essa tonalidade azul, ele é um pigmento superficial do fio que a gente vai tirar com o uso da pranchinha agora, na hora que nós estivermos fazendo a prancha para selar esse cabelo. Então, agora nós vamos continuar o processo e mostrar para vocês como é que vocês vão ter o efeito dessa matização, tirando esse efeito do violeta com a prancha. Então agora nós vamos iniciar, vamos começar a pranchar o cabelo da nossa modelo Luciana. E o que eu queria falar para vocês é o seguinte: cada cabelo vai dar uma resposta nesse processo, tá? Então, para que não tenha nenhum tipo de problema na hora da escolha ideal da temperatura, a gente sempre faz um teste nesse cabelo, tá? Eu começo sempre com a temperatura de 375 graus da nossa cerâmica e vamos aumentando para testar a pigmentação, tá? Por quê? Lembrando que a gente já falou agora há pouco que nós temos uma degradação dessa cor artificial do pigmento que tá aqui superficialmente na camada cuticular da Luciana. Quando a gente faz essa queima do pigmento, esse cabelo, se tiver uma temperatura muito elevada, ele vai se tornar amarelado e não é o que a gente quer no caso da nossa cliente aqui. Então a gente começa com a temperatura mais baixa e vamos testando o cabelo dela para entender de que forma que vai agindo o pigmento e até o máximo que a gente pode fazer de temperatura aqui para esse procedimento, tá bom? Escolha da temperatura resolvida, nós vamos então começar o procedimento sempre da raiz até o meio do cabelo, onde ele está mais ondulado. Lembrando que é ali naquela região que a gente quer ter um alisamento mais 100%, que é onde tem uma ondulação um pouco mais marcada. E nas pontas, aonde já está mais alisado, o cabelo já está mais liso, nós vamos passar só um pouco a prancha para fazer um selamento mais completo e para tirar aquele pigmento artificial que nós temos ali. E o cabelo fica todo nivelado desde cima até embaixo, tá? É o que vocês vão acompanhar conosco agora na hora da aplicação e da conclusão da prancha. Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês que nós já identificamos a temperatura ideal para o cabelo da Luciana. No caso do cabelo dela, nós estamos utilizando a temperatura 410 graus Fahrenheit. No caso da Lu, nós estamos utilizando desde a raiz até as pontas a mesma temperatura. Embora aqui nós estamos utilizando um passo a passo diferente, tá? A da raiz até o meio do cabelo. A quantidade de passadas que a gente faz da pranchinha é um pouco maior, então a gente faz de 8 a 10 vezes aqui. E na parte de baixo, onde a gente precisa somente de uma selagem, de 3 a 5 vezes já é o suficiente, tá? Essa quantidade de passadas da pranchinha aqui embaixo, ela é para realmente tirar essa pigmentação mais extrema do cabelo e ter essa uniformidade do cabelo desde a raiz até as pontas, tá? E agora eu gostaria de mostrar para vocês, aqui a gente já aplicou, já passou a prancha em uma parte do cabelo dela e eu já quero mostrar para vocês como a coloração do cabelo já vai mudando ao passo que a gente vai trabalhando com a pranchinha aqui. Vocês podem notar que aqui ela já tinha um cabelo bem mais pigmentado, violeta, com esse tom azulado, e após as passadas com a pranchinha, olha só, a diferença daqui para cá já é bem notável. E aproveitamos e fizemos aqui um pouquinho da frente da Lu também, que era um pouco mais branca e estava bastante azulada, já para mostrar para vocês a diferença que ele vai ficando de tonalidade do que estava antes. A parte de cima azulada e essa parte mais clarinha do cabelo, tá? Então a gente já consegue ver exatamente o tom acinzentado que nós tínhamos antes de começarmos o tratamento.
tá bom? Então essa aqui é uma maneira ideal da aplicação da Silver Therapy e a gente vai ter uma uniformidade no tom, desde a raiz até as pontas, só no controle da pranchinha. Finalizamos o cabelo da Luciana. Aqui ele já está molhado, nós finalizamos com o enxágue. Depois da finalização pós-prancha, nós vamos enxaguar 100% o cabelo dela com shampoo e condicionador nesse caso, tá bom? O shampoo vai eliminar todo o resíduo do produto para que o cabelo tenha mais balanço na finalização e o condicionador então sela para deixar aquelas escamas então mais sedosas, um cabelo mais bonito, com mais balanço na finalização também, tá bom? Aproveitando esse momento aqui do vídeo com vocês, então falamos um pouquinho sobre o passo a passo da Silver Therapy, como utilizar de maneira mais adequada a temperatura da prancha. E eu gostaria também de falar para vocês que a mistura da Therapy Lisse e a Silver Therapy ela é super possível, tá bom? Dá para ser aplicada num caso de um cabelo muito descolorido, com uma estrutura muito fina, aquele cabelo que a gente sabe que vai absorver mais o pigmento, que vai dar mais trabalho pra gente na hora da secagem desse fio, tá bom? Então é possível fazer a mistura da Therapy Lisse, que tem a mesma base de alisamento da Silver Therapy, e a Silver Therapy em conjunto com os pigmentos, tá bom? Essa mistura, ela nunca tem um padrão, você vai de acordo com o tipo de cabelo que você vai ter no salão no seu dia a dia, porém nós temos sempre uma escala que a gente orienta o cliente que faça, que é uma mistura proporcional de 90 Therapy Lisse e 10 Silver Therapy para diminuição desse pigmento no caso de um cabelo extremamente descolorido, tá bom, pessoal? Então é possível de fazer essa mistura, vocês também conseguem fazer um alisamento de 100%, mas no caso, quando a gente mistura os dois produtos, a gente diminui a concentração do pigmento, então nós não temos um poder de matização, tá? Então é muito importante que vocês façam uma avaliação antes de começar a aplicação, porque eu gosto bastante do resultado final da Silver Therapy sozinha, mesmo que a gente tenha que ter um pouquinho mais de cuidado na hora do passo a passo. Nesse caso, vocês observaram e vão ver aqui na finalização que a gente vai ter um cabelo todo uniforme da raiz até as pontas e fica um balanço, uma cor muito bonita, tá? Então, a nossa orientação é que vocês sempre avaliem o cabelo antes de fazer essa mistura e, se for possível, usem a Silver Therapy pura, tá bom? Mais uma coisa importante, se precisar de uma coloração ou descoloração no mesmo dia do procedimento, é possível fazer também, porém, como a gente tem os pigmentos aqui na composição, nós recomendamos que se faça antes. Então, por exemplo, você vai fazer um processo de descoloração, de luzes, de balaiagem, ou qualquer que seja a técnica que vocês estão utilizando, façam a descoloração e depois, na finalização, usem a Silver Therapy. Daí vocês já vão conseguir um poder de matização e de selamento desse cabelo, tá bom? No mesmo dia é super possível e não danifica a estrutura capilar. Agora eu vou secar esse cabelo para vocês verem no final e eu espero que vocês gostem do resultado.